Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor César, este é seu encontro com as boas novas. Bom, hoje estou aqui novamente para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu gostaria de falar para você hoje sobre a história da criação, como foi que entrou o pecado no mundo. E na verdade esse é o grande problema da nossa época. As pessoas estão separadas de Deus por causa do pecado. Mas, então vamos lá, eu vou contar para você entender como foi isso. Então vamos pegar desde o princípio de tudo. Olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E nesta criação, a Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez era bom. Deus criou os céus, Deus criou a água, Deus criou a terra, Deus criou os seres viventes, os animais selvagens, os animais domésticos, os peixes, as aves dos céus, as vegetações. Tudo isso Deus criou para um objetivo. Deus criou para a sua criação máxima, para a sua criação mais excelente, que foi o homem. Deus então, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus foi lá e criou o homem. E Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o ser humano, o homem, santo, puro, perfeito, como ele era perfeito. Deus criou também a mulher, a gente sabe dessa história, da costela de Adão. E Deus criou um jardim lindo e colocou o nome desse jardim de Jardim do Éden. E colocou esse jardim, aliás, e colocou Adão e Eva nesse jardim. E nesse jardim existia lá frutos, plantas, de todas as espécies que você puder imaginar. Mas no meio daquele jardim existia uma árvore que chamava-se, aliás, duas árvores. Uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse assim: olha, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente vocês morrerão. Quando a Bíblia fala de morte, Deus está falando de morte eterna, separação de Deus, o inferno. Porém, Adão e Eva não deram ouvido para a voz de Deus. Mas até então, a Bíblia diz que Deus e o homem tinha este relacionamento lá no Jardim do Éden. O homem e Deus caminhavam pelo jardim, conversavam, tinha amizade, porque eles eram santos. Lembra? Deus era santo, o homem também era santo, por isso eles podiam se relacionar. Porém, a Bíblia diz que Satanás entrou na história e jogou aquela conversa para Adão e Eva de que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus. E a mulher deu ouvido e pegou do fruto e comeu. E deu também para o seu marido comeu. E aí então entrou o pecado no mundo. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Queridos, Deus é santo, Deus é justo, Deus não se relaciona com o pecado. Então Deus foi separado do homem por causa do pecado. O pecado não podia mais fazer parte do homem, de Deus. Olha só, o homem também foi separado de Deus por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Aquele relacionamento que tinha lá no Jardim do Éden foi quebrado por causa do pecado. O pecado, queridos, nos separa de Deus. E agora, a Bíblia fala assim: olha, o salário do pecado é a morte. Nós estamos separados de Deus. A Bíblia diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E agora, o que nós vamos fazer? Gente, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele mandou Jesus Cristo. Olha só, e aí Jesus então morreu na cruz do Calvário. Jesus veio ao mundo, sofreu. Jesus foi zombado pelas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas Ele foi preso. Quando preso, cuspiram nele, zombaram dele por causa de você. E Jesus foi levado na cruz. Ele carregou aquela cruz nas costas. E Ele foi caminhando até ao Monte Calvário. E lá, querido, Ele foi pendurado numa cruz. E Ele foi zombado. E lá, o sangue dele foi vertido por você. O sangue que foi derramado na cruz serviu para fazer isso, querido. Ó, aquela separação que existia, Cristo acabou na cruz do Calvário. Jesus pisou na cabeça de Satanás. Jesus acabou com a morte. Olha só, querido, aquela separação que existia entre você e Deus acabou. Jesus Cristo é o El. Jesus, Ele pode transformar a nossa situação
de inimigos para amigos de Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não tem como ir até Deus. Foi Ele que morreu na cruz por você e por mim. Por isso nós podemos ser transformados pelo Senhor Jesus, porque Ele pagou um alto preço por nós. Cristo desceu até as regiões mais baixas. Cristo foi ao inferno, tomou a chave do inferno e foi vitorioso. Ele hoje pode te dar vitória, Ele pode te dar a vida, Ele pode transformar você. Você crê nisso? Entregue sua vida a Jesus. Você crê nisso? Venha até Jesus. Você crê nisso? Faça uma aliança com Deus. Ele quer transformar você. Ele quer que você também venha fazer parte desta família. Querido, eu oro para que Deus transforme sua vida. Eu oro para que você venha fazer parte da família do Senhor Jesus e você seja transformado pela graça salvadora de Jesus. Que Deus abençoe você. Lembre-se, hoje à noite, culto aqui na Igreja Batista, 7h30 da noite. Estamos esperando você. Que Deus abençoe você. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre você e sobre sua família. E lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir.